A Selic acabou de cair para 14,75 aqui no Brasil, mas mesmo assim a inflação ainda pode subir. E tem mais, a situação dos juros dos Estados Unidos e a greve dos caminhoneiros aqui no Brasil podem piorar ainda mais. O Banco Central aqui do Brasil teve sua reunião nessa quarta-feira e diminuiu a taxa de juros em 0,25%, o que significa que a taxa anterior, 15%, passou a ficar 14,75% no ano. Sem dúvidas um corte cauteloso, né? Porque o Comitê de Política Monetária ainda está preocupado com a inflação. E mesmo com juros caindo, ele continua muito alto ainda, o que pode impactar muito no acesso ao crédito, no endividamento do país, no endividamento das empresas e, consequentemente, mitigando o crescimento econômico. E claro, isso mexe com os investimentos e mexe com o seu bolso. Por que isso importa tanto? E a resposta é porque juros altos normalmente contêm a inflação. E claro, isso torna o crédito consequentemente mais caro. Isso faz com que as pessoas comprem menos, com que as empresas se alavanquem menos, e isso vai fazer com que a economia esfrie. Ou seja, quando a economia esfria o suficiente para a inflação começar a diminuir, isso significa para o Banco Central que já está na hora de cortar os juros. E o corte da taxa de juros ele tem o efeito contrário, ele aquece a economia, ele começa a estimular o acesso ao crédito. E o Brasil, apesar de estar em ano de eleição, né, a gente sabe, governo, gastos com publicidade, isso normalmente impulsiona a inflação, só que mesmo assim os juros estavam em alta tendência de queda. Agora tem uma complicação, a inflação ainda está pressionada por fatores externos. Como foi dito no meu vídeo sobre a guerra do Irã, inclusive um vídeo que eu recomendo muito que você assiste ele para você começar a entender por que o cenário chegou nesse ponto, o petróleo começou a disparar muito, o que consequentemente aumentou a inflação. E por que aumenta? Como foi dito no vídeo anterior, grande parte do transporte no Brasil é rodoviário, caminhões. Então, quando o preço do combustível sobe, especificamente do diesel, mas na gasolina também impacta, o preço do frete também sobe e significa que o preço dos produtos no supermercado, todos os produtos que envolvem transporte, resumindo, tudo fica mais caro. Ou seja, mais preço igual a inflação mais difícil de cair. Agora nos Estados Unidos, que também teve a reunião sobre a taxa de juros, os juros continuaram entre 3,50 e 3,75 no ano. O que isso significa? Mesma coisa que no Brasil, cautela. Só que lá eles decidiram não reduzir porque alguns dados de produtividade que impactam na inflação estão um pouco acima das expectativas do mercado. E outra, os juros lá não são tão altos como são aqui, né? Aqui o juros estava muito alto. Se não tivesse tão alto, provavelmente aqui também não seria cortado. E o que isso impacta no Brasil? Quando os juros dos Estados Unidos não caem, o fluxo monetário do mundo inteiro começa a migrar para o dólar. O que isso significa? Dinheiro sai de países emergentes e buscam ativos de menos riscos, ou seja, títulos do Tesouro Americano, ouro e alguns outros ativos um pouco mais seguros, né? Porque os Estados Unidos têm um mercado muito mais maduro e desenvolvido do que o nosso, então tende a ter um pouquinho menos de volatilidade e tende a ser mais consolidado. Quando os juros são muito altos nos Estados Unidos, a bolsa brasileira não sobe muito e nenhuma bolsa é emergente no mundo. Nem a do Brasil, nem a da Argentina e nem de nenhum país que você considere que tenha um boom econômico ou que está tendo um mandato muito impressionante. E agora tem outro risco, o risco esse que ninguém esperava, né? Já tem muitos caminhoneiros sinalizando que vão começar a entrar em greve por causa do aumento do combustível, que também tá ligado ao preço do petróleo, né? Como você pode ver, a defasagem antes estava muito baixa do diesel e de repente ela subiu para cerca de 85%. Resumindo, era insustentável, não dava para manter o preço sem repassar. E qual foi o resultado? Bombas de combustível pelo Brasil inteiro muito caras. E com essa greve, o que pode acontecer? Como os caminhoneiros vão parar, o transporte vai ficar muito afetado, vai faltar estoque no supermercado, vai faltar estoque em loja de produtos eletrônicos, vai faltar estoque em um monte de loja de um monte de setores, o que vai encarecer os preços e consequentemente aumentar a inflação, ou seja, os juros que foi abaixado só um pouquinho vai parar de abaixar. Então o que eu percebo desse cenário aqui é que muito provavelmente a bolsa vai cair se essa greve começar de forma muito forte e impactar visivelmente nos próximos dados inflacionários que aparecerem por aí, né? O que eu vejo como oportunidade, ações vão ficar mais baratas, elas vão cair, também tem o fator da guerra, né? Que pode interferir um pouquinho ali, né? Mas essa já é uma zona de oportunidade que eu tô estudando um pouquinho, né? Pra ver se vale a pena aportar ou não. Se essa greve se consolidar, muito provavelmente os mercados vão cair sim, e eu provavelmente vou estar ali, né? Fazendo uma comprinha. Então o que a gente vê aqui é um quadro misto. Selic caindo é bom pra economia no longo prazo. As ações tendem a subir, o crédito tende a ficar mais barato. Só que a inflação ainda tá pressionada por essa questão do petróleo, né? Da guerra do Irã. E ainda tem mais uma pressão, que é
essa greve dos caminhoneiros que surgiu. Fora que o Banco Central dos Estados Unidos, né, que manteve os juros no mesmo patamar, faz com que o dólar fique mais forte e que o dinheiro que poderia estar entrando na nossa bolsa continua lá. Ou seja, a minha visão aqui é que o dólar, embora tenha subido um pouco com a guerra, né, eu acho que não subiu tanto assim. Ele tem mantido um patamar bem razoável até, na minha opinião. Acho sim que tem mais espaço pro dólar cair. Isso significa o quê? Que se os juros lá baixarem, essa guerra parar e essa greve dos caminhoneiros não existirem, os juros no Brasil e nos Estados Unidos provavelmente vão cair e um fluxo monetário estrangeiro maior do que o que já veio provavelmente vai chegar aqui no Brasil, impulsionando a bolsa e fazendo você ganhar dinheiro. O que você tem que fazer é aproveitar as oportunidades, não tem como. Tem que comprar ação na queda. Se você comprar ação na alta, ela já subiu, ela já perdeu a força. Mas agora se você compra no momento de pânico, que as pessoas estão vendendo, que as ações estão começando a ficar mais baratas, não tem por que ter medo. Nada que desce, desce pra sempre, assim como nada que sobe, sobe pra sempre. É isso que você tem que manter em mente. Só que mesmo assim, por causa dessa guerra, né, que não tá sinalizando muito que vai acabar, o Irã continua explodindo alguns lugares por aí, né, no Oriente Médio, então significa que o cenário ainda tá muito nebuloso. Não dá pra saber se o preço do petróleo ainda vai subir mais ou se vai descer. Se subir, vai ser devastador pra economia, vai ser terrível, o bicho vai pegar. Mas agora, se essa guerra sinalizar que vai acabar, não precisa nem acabar, só precisa sinalizar que vai acabar. Aí sim, você vai ver o fluxo monetário voltando para ativos de risco, ou seja, as ações, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, inclusive no mundo inteiro, vão subir. O preço do petróleo vai despencar, principalmente quando a guerra acabar, o que pode acabar criando uma oportunidade também para investir em petrolíferas, né? Não é uma recomendação, só que eu considero uma zona muito boa para você investir em petrolífera ou em fundos de petróleo na zona entre 60 a 65 dólares o barril. Agora eu vou pedir para que você deixe o seu like aqui no vídeo, se inscreva no canal, porque eu sempre tô aqui criando conteúdos sobre a bolsa, sobre investimentos, ensinando como é que as coisas funcionam por aqui. E eu recomendo fortemente que você assista esse vídeo aqui que tá aparecendo aí na tela, que é o vídeo sobre a guerra no Irã, o petróleo disparando, e eu explico muito melhor como a alta do petróleo impacta na inflação e nos juros. Então é isso aí, valeu!